Graça e paz, juniores, graça e paz, papais e mamães, a todos que estarão participando da aula conosco. Hoje vamos estar falando mais uma parábola, vamos estar estudando mais uma parábola de Jesus. Primeiramente, vamos estar orando. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeste, por tudo que o Senhor tem provido em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai amado, porque até aqui tem nos sustentado e nos ajudado. Te pedimos que venha, Senhor amado, abrir as nossas mentes e os nossos corações para esse momento que vamos compartilhar da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu vou estar falando para vocês uma parábola que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 7. A gente vai se apegar ao versículo 41 ao 43, mas eu gostaria de ler com vocês um pouquinho mais. Então, eu vou estar pegando aqui a Bíblia para a gente estar lendo juntos. Então, a partir do versículo 36 eu vou ler para vocês. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com óleo, e estando por trás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugá-los com seus próprios cabelos da cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia com óleo. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a dívida de ambos. Me diz, pois qual deste o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: respondeste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Então eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar meus pés, mas esta regou-lhe meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me deu o beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então a gente vai refletir um pouco sobre essa parábola, né? Essa pequena parábola, ela foi contada em uma ocasião em que Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão. Esse homem era um dedicado estudioso da lei e ele queria fazer um teste com Jesus. Certamente ele tinha ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, dos seus ensinamentos e ficou curioso e queria conhecer um pouco mais. E teve essa atitude de convidar Jesus para esse jantar, para estar ceando com ele lá na casa dele. Provavelmente esses tipos de encontros, quando acontecia, era aberto ao público, né, para que outras pessoas também pudessem estar ali ouvindo os mestres falarem. Então a casa ficava aberta a outras pessoas. E conforme eram os costumes daquela época, o anfitrião, a pessoa que convidava, ela tinha que receber o convidado dela com o ósculo santo, que seria o beijo, que nem a gente se cumprimenta na igreja, né? E também lavar os pés dessa pessoa e ungir com óleo, né? Mas Simão não ofereceu nada disso para Jesus. Aí a Bíblia nos relata sobre essa mulher. Essa mulher chegou lá na casa de Simão, né? E tinha em sua mão um vaso de alabastro. O vaso de alabastro, pensa num frasquinho de perfume. Então, assim, ali era carregado ou perfume ou óleo. E essa mulher levou esse vaso de alabastro. E ela se aproximou de Jesus, chorava muito, né? E lavava os pés de Jesus com as próprias lágrimas e secava com os cabelos. E isso foi um sinal de humildade e de adoração.
E essa atitude, ela impressionou muito o fariseu, que era o anfitrião da casa, que nos seus pensamentos ele pensou para si próprio, ele não falou nada. Ele disse: se esse homem fosse de fato um profeta, ele saberia quem é essa mulher, uma pecadora, e ele não permitiria que ela lhe tocasse, nem chegasse perto dele. Simão julgou tanto a mulher quanto também julgou a Jesus, né? Por permitir que uma pecadora estivesse perto, ele achou que Jesus não era a pessoa santa, o profeta em que todos falavam, né? Mas Jesus, conhecendo o coração de Simão, pegou e lhe propôs essa parábola, né? E aí a gente leu os versículos, né? Que está justamente aqui, 41 ao 43. Né? Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 moedas e o outro 50. E não tendo com o que pagar, perdoou a ambos a dívida. E Jesus perguntou, né, qual que o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem devia mais. E ele disse: você respondeu bem. A intenção de Jesus ao contar essa parábola era revelar-se discretamente como Senhor plenamente divino, que deveria receber adoração, porque ele conhecia os corações, né, e é o que salva e perdoa. Ele revela também a Simão a importância de se autoconhecer, de se autorreconhecer como pecador, necessitado da graça e do perdão. Tanto o que devia muito quanto o que devia pouco eram devedores, os dois estavam devendo, né? O que devia mais deveria ser mais grato pelo reconhecimento da misericórdia e do perdão recebido, mas ambos foram perdoados, né? Então, por terem sido perdoados, ambos deveriam amar mais, né? Serem mais gratos ao credor, a quem eles deviam. Simão, ele já se considerava justo diante de Deus e dos homens. Por isso ele não demonstrou gratidão, reverência ou louvor a Jesus. Mas aquela mulher, ela estava ciente dos pecados dela, né? Ela estava ciente que ela estava errada e sabia que só Jesus Cristo poderia lhe resgatar. Demonstrou arrependimento, rendição, humilhação e total entrega ao Senhor Jesus. Jesus coloca tanto Simão quanto a mulher, os dois no mesmo pacote, né? Ambos são pecadores e não podem pagar pelas suas dívidas perante Deus. A diferença é que um se apoiava na sua própria justiça, enquanto a outra reconhecia o quanto precisava da graça e do perdão de Jesus. Através do evento na casa de Simão e dessa parábola dos 2 devedores, podemos refletir sobre o perdão, gratidão e autorreconhecimento. O que a gente pode tirar dessa parábola? A gente pode entender que somos todos devedores, pecadores, necessitados do perdão de Deus. Podemos entender também que gratidão é importante. Precisamos reconhecer a grandeza do perdão que recebemos de Cristo e glorificá-lo por essa dádiva. Devemos estar conscientes do quanto somos falhos, do quanto precisamos de Jesus em nossas vidas e que Ele nos perdoe as nossas falhas e os nossos pecados. Jesus, Ele não rejeita também nenhuma pessoa que se arrepende e que se aproxima dEle, com humildade e com arrependimento dos seus erros. E também que não devemos julgar a ninguém como sendo piores ou mais pecadores que nós. Jesus, ele veio para trazer o perdão e veio para sofrer em nosso lugar. Então, aquele homem estudioso das leis, ele se dedicava em estudar as leis, mas ele não tinha o principal, né? Que era o arrependimento e receber Jesus na sua vida. E até quando ele convidou Jesus, o interesse dele não era saber mais de Jesus, ele queria mesmo averiguar, fuçar, ver o que Jesus ia falar. Porque Jesus foi muito perseguido. E esses homens, eles sempre tentavam fazer armadilhas, né, para pegar Jesus.
E ele não foi nem um anfitrião decente de receber o convidado dele como deveria, como eram os costumes da época, né? E aquela mulher tão humildemente foi lá, porque ela sabia que ela era pecadora e que ela devia, né, muito, e que só Jesus poderia resgatá-la dos pecados, perdoar-lhe as suas faltas, as suas falhas. E ela foi humilde, né? Então são dois extremos. Então o perdão e a gratidão é muito importante. A gente tem que aprender que, se não nos arrependermos dos nossos erros e sermos gratos por Jesus, ter morrido na cruz por nós, ter se entregado por nós, para que hoje pudéssemos ter essa liberdade de estarmos juntos com Ele, de estarmos juntos orando, buscando, clamando e tentando ser o mais próximos dele, não vale de nada a nossa caminhada, certo? Depois eu vou estar lançando uma perguntinha para vocês lá no grupo, gostaria que vocês respondessem. Que Jesus abençoe grandemente a vida de vocês, a vida da família de vocês, no que nós possamos ser ministros dessa palavra e levarmos ela onde nós estivermos. Jesus abençoe grandemente a cada um. Boa semana, uma semana cheia de paz. Deus abençoe. Até a próxima.